Queria conversar com você hoje a respeito da maioridade. Nós estamos falando que o ano de 2021 é um ano de inculcar, de aprender. Mas quando nós somos crianças, nós aprendemos coisas de criança e fazemos coisas de criança, assim como Paulo escreveu em suas cartas. Agora, nós temos que buscar ser homens, ser adultos, para que a gente possa aprender as coisas de adulto e para que a gente possa fazer as coisas de adulto. Não dá para viver uma vida de criança o tempo todo, é preciso amadurecer. E hoje eu queria conversar com você a respeito desse amadurecimento, como acontecer, como alcançar essa maioridade espiritual. No mundo a gente conquista a maioridade de uma forma. Agora, no reino de Deus, a maioridade ela é conquistada de forma diferente. E é isso que a gente vai aprender hoje. E essa maturidade, ela é a chave para mudar a nossa vida, para a gente sair do deserto e entrar na terra prometida. Para a gente deixar de ser sustentado por Deus e passar a ser próspero, abençoado por Deus. Amém? Hoje nós vamos aprender isto. Então abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Gálatas, na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29, para a gente ler lá o que Paulo explica a respeito dessa situação de ser maduro espiritual, a necessidade da maturidade espiritual. Lá no livro, na carta de Gálatas, aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29, está escrito dessa forma: e vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo começa essa parte da carta exaltando essa questão que é de suma importância. Nós somos, através de Cristo, feitos filhos de Deus. E esse título de filho de Deus é um título de grande peso. É um título que traz junto com ele uma responsabilidade grande, mas também traz uma vantagem muito grande. Porque você agora é filho do Deus que é dono de todas as coisas. Você é filho do Deus que é o Senhor de todas as coisas. Então você não é qualquer um mais. Agora você é filho de Deus. E Paulo fala isso para aos Gálatas de forma bem clara, que nós agora somos, através de Cristo, feitos herdeiros de uma promessa. Nós somos feitos herdeiros de uma promessa. E como herdeiros, Paulo continua aí a carta e vai explicar que, apesar de herdeiros, há uma grande diferença entre ser herdeiro, ter direito à herança, e lançar a mão da herança, alcançar de fato essa herança. E aí Paulo vai explicar na carta aos Gálatas como é esse processo de sair desse lugar de herdeiro e alcançar a herança. Deixar de ter direito e passar a exercer o direito. E aí ele vai continuar explicando aos Gálatas a respeito dessa questão. E aí no capítulo 4 ele continua: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Se você pular lá para o versículo 7 agora, ele vai concluir a ideia, o raciocínio. E aí a gente vai conversar a respeito. Aí lá no versículo 7 do capítulo 4 é escrito assim: assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então nós temos esse status, né? Quantos aqui se consideram filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus, não tem como mudar isso. Você aceitou Jesus, você recebeu
em Jesus a sua salvação, você recebeu Jesus como seu Senhor, e através dessa crença, dessa sua fé em Cristo, você é feito filho de Deus por adoção. Agora você deixou de ser criatura e passou ao status de filho. E porque você é filho, você tem direito a uma promessa. Na verdade, você tem direito a várias promessas. Se você abrir sua Bíblia, você vai perceber que a palavra de Deus é recheada de promessa aos filhos dele. Deus tem muitas coisas que ele deseja que você alcance, estão todas prometidas na palavra de Deus. Não é só para o povo daquela época, as promessas são para nós, até os dias de hoje. E são várias promessas, né? A gente pode citar aqui as mais lembradas, né? Uma promessa de salvação, a promessa de vida eterna, a promessa de uma vida de paz, de alegria e de justiça, a promessa de prosperidade, a promessa de cura. Tudo isso está à sua disposição como filho de Deus. Só que você agora tem que entender que, apesar de não ser mais um escravo do pecado, de ser filho de Deus, Deus não tem filho escravo, querido. Uma coisa que você tem que entender hoje e colocar na sua mente: se você é filho de Deus, você não é mais escravo, você é livre. A palavra de Deus fala que Cristo nos libertou e foi para a liberdade, que pagou o preço pela sua vida para que você fosse livre. Então, não existe mais filho de Deus escravo, não existe. Todos os filhos de Deus são livres, porque Jesus conquistou essa liberdade. Só que, Paulo está dizendo lá em Gálatas, se você voltar comigo lá na sua Bíblia, que o filho, quando ele é menor, ele não tem distinção nenhuma com um escravo, enquanto falamos de direito e de alcance das promessas. Não tem diferença do escravo, porque o filho menor não pode exercer o seu direito de herança. E no mundo, quando a gente está no mundo, a gente é escravo do pecado. Nós somos levados pelo pecado a satisfazer a nossa carne. A palavra de Deus em Gálatas mesmo vai dizer que a nossa carne milita contra o nosso espírito, e que os desejos da carne são desejos que nos inclinam, que nos levam ao pecado, aos prazeres da carne. E lá em Gálatas mesmo, no capítulo 5, versículo 19 até o versículo 21, Paulo vai enumerar alguns dos desejos primários que a carne tem, e como que isso é manifesto, né? Na imoralidade sexual, na impureza, na libertinagem, na idolatria, feitiçaria, no ódio, na ira, no egoísmo. Ele vai enumerar vários. Todas essas coisas, todas elas provêm da carne, dos desejos da carne, e nós somos escravos delas enquanto nós estamos no mundo. Enquanto você está no mundo, enquanto alguém está lá na escuridão, nas trevas, no mundo, você é escravo dessas coisas. Você não vive uma vida livre, você não tem direito a nada, você faz aquilo que a sua carne deseja. E vive uma vida de dificuldade, porque todas essas coisas que a carne nos impõe fazer, traz consequências ruins para as nossas vidas. São pecados, são sementes ruins que, uma vez lançadas na terra, vão produzir frutos ruins. E esses frutos ruins vão influenciar na sua vida, na sua forma de viver. Então, quando você está lá no mundo, você é escravo. É um escravo do pecado, é um escravo que não tem liberdade. E aí você aceita Jesus, e então passa a ser filho de Deus, recebe a liberdade. Só que Paulo está dizendo que, se você aceitar Jesus e não buscar amadurecer, não buscar o amadurecimento espiritual, se transformar naquilo que Deus te projetou para ser, se você não
deixar de ser criança, em nada você vai ficar diferente de um escravo. A sua vida como filho de Deus, aqui nessa terra, não vai ser tão diferente daqueles que estão lá no mundo. Vai ser uma vida difícil, cercada de dificuldades. Porque a quem é criança, Paulo está dizendo que não difere em nada do escravo, enquanto estamos falando a questão de herança. Amém? Você acredita que Deus tem um propósito sobre a sua vida? Você crê que Deus tem um plano perfeito para você? Você crê que Deus, nesse plano perfeito, nesse projeto que Ele desenhou a respeito da sua história, você crê que esse plano é o melhor para você? É um lugar de prosperidade, é um lugar de graça, é um lugar de paz, de alegria? Ou você acha que dá para conquistar tudo isso que eu disse agora, apenas com o seu suor, com a força do seu braço, fazendo o que você acha que é certo? Não dá, querido, não dá. Nós temos que viver a vontade de Deus se nós queremos chegar lá, se nós queremos alcançar esse lugar de prosperidade, essa vida de abundância que Cristo nos prometeu quando Ele veio anunciar o Evangelho dEle. Essa vida abundante que existe no reino de Deus, ela só é alcançada quando você passa a viver a vontade de Deus para a sua vida. E essa chave que nós temos que mudar, ela passa também pela nossa maturidade espiritual. Eu preciso deixar de ser criança. Eu não posso mais agir como criança, porque enquanto eu for criança, eu não tenho direito à herança. Eu não posso lançar mão da herança. Então, dois conceitos básicos de escravo: aquele que não tem Jesus, aquele que é refém do pecado, refém dos desejos da carne, e o filho, aquele que foi salvo, aquele que recebeu Jesus, aquele quem Jesus libertou, pagou o preço pela sua vida. Então essas duas situações, essas duas condições de escravo e de filho, elas são de entendimento necessário, para que você possa ver a necessidade de amadurecimento, porque apesar de filho, enquanto eu não amadurecer, eu me assemelho ao escravo. Então, quem quer viver uma vida de escravidão dentro do reino de Deus? Ninguém. Todos que vêm buscar Deus, aceitam Jesus, vêm ansiando uma mudança de vida. Ninguém vem para a igreja só para ser salvo e ir para o céu. Sabe por quê? Porque eu estou falando de que eu nunca vi ninguém aceitar Jesus e orar para morrer. Eu nunca vi isso acontecendo. Aceitar Jesus e orar para Deus levar. Eu nunca vi. A própria pessoa pedir a morte depois que aceitou Jesus. Geralmente a pessoa aceita Jesus e começa a orar a Deus, pedindo para que melhore a vida, para que Jesus entre na vida dele e solucione aqueles problemas, aqueles conflitos, aquelas questões que vêm afligindo aquela pessoa. Geralmente funciona dessa forma. Mas para que isso aconteça, para que Jesus de fato entre na sua vida e faça as transformações necessárias, é preciso que eu tome certas decisões que vai te levar ao amadurecimento espiritual. É preciso a minha vontade, a sua vontade de deixar de ser criança. Porque enquanto eu sou criança, eu não tenho diferença do escravo. Todo filho tem direito à herança. Todo filho tem direito à herança. Mas nem todo filho consegue colocar a mão na herança. Na nossa lei humana, uma pessoa menor de 18 anos, ela não pode fazer nada na vida civil sem o acompanhamento dos pais
ou sem o acompanhamento de um responsável legal. Ela não pode comprar nem vender nada sem que alguém faça por ela os atos legais necessários. Ela precisa de um tutor, ela precisa de uma pessoa que vai gerir o patrimônio dela, que vai gerir a vida dela. E aí, enquanto você está nessa condição, você não tem liberdade de fazer o que você quer. O menor de 18 anos pode ter a vontade de vender ou de comprar alguma coisa, mas ele não consegue fazer se a outra pessoa também não quiser. Por quê? Ele depende do pai, ele depende da mãe ou do tutor para fazer o que ele deseja. Se não for a vontade do outro, nada feito. Então, quanto é menor, quando no mundo hoje, no nosso mundo natural, quando a criança ela é menor, ela vive sob a vontade do pai. É o pai que define o que ela vai fazer, aonde ela vai ir, né? E quando a criança ela está nessa condição de viver debaixo da proteção do pai, sustentada pelo pai, o que ela vai ter é para satisfazer as necessidades. Você já viu criança ficando rica dentro debaixo da casa do pai, pelo seu próprio, para sua própria atividade? Criança nem trabalha, né? Não pode trabalhar, a lei mudou isso aí. Antigamente, menino começava a trabalhar, a criança começava a trabalhar novo, aprendia uma profissão e ia trabalhar para ter noção de responsabilidade, mas hoje não pode mais, hoje a criança não pode mais trabalhar. Então não tem como enriquecer, não tem como prosperar. Ela vai viver uma vida sustentada pelo pai. E a criança no mundo espiritual funciona da mesma forma. Enquanto você é criança espiritualmente, Deus vai te sustentar. Qual pai natural não conhece a necessidade do filho? Hein, Aguinaldo? Está lá dentro da sua casa, lá o Gustavo. Você sabe que o Gustavo precisa de comer. Você sabe que está em fase de crescimento, então é 5 pão de sal todo dia, mais 1 litro de leite e o Toddy lá, o chocolatado. Então você sabe que você tem que comprar o que ele vai comer, ele precisa disso. E você provê isso para ele, certo? E Deus também sabe a sua necessidade. Então, quando você é filho de Deus e está se entregando a Deus, né, recebe Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, Ele conhece a sua necessidade. Então Ele vai prover dentro de uma métrica, dentro daquilo que você consegue ou necessita, consegue administrar ou necessita, as suas necessidades, né? Muitos de nós vivemos anos e anos e anos e anos e anos dentro da igreja, sendo suprido de necessidades, não prospera, não avança, vive uma vida mediana, uma vida medíocre é sinônimo de mediano, então vive uma vida medíocre, média, só sendo sustentado. O povo estava 40 anos no deserto, querido, sendo sustentado por Deus. Deus não deixou o povo perecer, Deus não deixou o povo morrer de fome, nem as roupas estragavam. Deus cuidava de todas as necessidades básicas. E enquanto você é criança, enquanto você é um crente que não busca amadurecimento espiritual, você vai viver essa vida no reino, uma vida de suprir necessidades. Uma vida de bênçãos ligadas ao suprimento de necessidades básicas da sua vida. Você não vai prosperar. A prosperidade, Deus prometeu lá em Canaã, lá na terra prometida. É lá que nasce cacho de uva que 2 homens têm que carregar. É lá que tem uma terra que emana leite e mel, uma terra uma terra frutífera, uma terra próspera, uma terra fértil. É lá em Canaã. E onde que é o nosso Canaã hoje? O nosso Canaã hoje é aonde está a vontade de Deus. É lá, na vontade de Deus para você e para mim, que está a terra onde você vai prosperar.
que está a terra onde você vai lançar suas sementes e elas vão frutificar. Vai ser lá onde você vai deixar de ser criança, de ser sustentado por Deus, e vai passar a ser abençoado por Deus, vai se tornar uma pessoa próspera através das bênçãos que Deus vai te entregar. É preciso entender isso, querido. Sabe por que é preciso entender isso? Porque tem muitas pessoas vivendo uma vida chateado com Deus, porque não conseguem prosperar. E aí começam a orar a Deus e ainda colocam a culpa em Deus. Falam da seguinte forma: Deus, eu sou teu servo há tantos anos, eu aceitei Jesus, eu faço parte da igreja, eu vou aos cultos todo domingo, e eu não consigo prosperar, Pai. Por quê? Por que o Senhor não me abençoa? Começa a pôr a culpa em Deus, como se a culpa da imaturidade dele fosse de Deus, como se Deus não quisesse que ele prosperasse. Mas não é verdade. Deus quer que todos os filhos dele prosperem. Deus quer que todos os filhos dele cheguem lá, mas precisa amadurecer. Enquanto você é criança, você vai ser sustentado pelo Pai. Enquanto você não entender que a sua prosperidade depende de uma atitude sua, você não vai prosperar. O povo chegou em Canaã, Deus falou com ele assim, agora o maná cessou, agora vocês vão plantar, e eu vou abençoar, e vocês vão colher, e vocês vão prosperar. Aqui é a terra onde está a prosperidade que eu prometi. Acabou a época de ser sustentado. Foi assim com o povo quando saiu do Egito. Foi assim com o povo de Deus, quando chegou na terra prometida. E assim também nos nossos dias, quando o jovem atinge uma idade, o que o pai fala com ele? Meu filho, agora é por sua conta. O Guinaldo está doido para o Gustavo fazer 18 anos, porque aí o Gustavo vai ter que trabalhar para dar o jeito de comprar as coisas para ele lá, o sapato, o tênis, a roupa, o carro, a bicicleta, a moto. O Gustavo vai ter que se virar, né, Guinaldo? E Deus está doido que você amadureça, para que você prospere através daquilo que Ele te capacitou para fazer. Só que é preciso amadurecer. No nosso mundo natural, a maioridade, ela vem por imposição da lei. A lei diz que o jovem, o homem ou a mulher, ao atingir os 18 anos de idade, sendo ele mentalmente capaz, ele é maior, ponto final. É assim que funciona. A maturidade no mundo natural, ela é imposta pela lei. No mundo espiritual, no reino de Deus, é diferente. A maturidade no reino de Deus, ela passa pelo seu desejo de crescer, pelo seu desejo de amadurecer. Você pode viver uma vida de anos e anos e anos de igreja e continuar sendo criança. Não é o tempo do relógio, não é o Cronos que te traz a maturidade. Não é. No reino de Deus não funciona dessa forma. No reino de Deus, a maturidade não vem automático. Não é automático por uma questão de tempo. E esse é o complicador das coisas. Porque tem pessoas que acham que é. Tem pessoas que acham que, por serem crentes por tantos anos, elas têm direito de lançar a mão da herança, porque agora já tem anos X de crentes, e agora, porque ele tem esse tanto de ano de conversão, ele tem direito de exigir a prosperidade de Deus, mas ainda é criança espiritual. Porque o mundo funciona assim, o mundo, quando você atinge uma idade, você passa a ser maior, você passa a ser tratado como um adulto. No mundo, funciona dessa forma, mas o reino de Deus não é. E aí que começam os conflitos, porque você entra numa igreja, e aí você entende isso de forma rápida, e se prepara para amadurecer. Você busca conhecer de Deus, você busca fazer a vontade de Deus,
vai buscar conhecimento na palavra, vai buscar conhecimento nos cursos, e nós estamos em uma igreja que provê isso para a membresia. A igreja tem cursos, a igreja tem classes que vão te municiar de conhecimentos para que você possa amadurecer. E aí você entra nessa igreja, entende isso e começa a buscar esse conhecimento, começa a desejar esse amadurecimento, e de uma hora para outra, você, apesar de ter poucos anos de convertido, você começa a viver uma vida onde você começa a colher frutos, começa a prosperar, começa a avançar. E aí o irmãozinho que está lá no banco da igreja todo domingo, não falta um culto, mas ainda é criança, mas tem 10 anos de conversão, começa a olhar para a sua vida e perguntar: o que esse cara está fazendo? Por que ele chegou lá e eu não? Eu já tenho tantos anos de igreja, eu tenho mais direito do que ele, de estar onde ele está, e eu não cheguei lá. E aí começam os conflitos, começa a inveja dentro do corpo, porque o outro ainda não entendeu como fazer. E eu estou aqui hoje, nessa noite, para explicar a você, que para você viver a vida que Jesus te prometeu, você tem que amadurecer. E o amadurecimento no reino de Deus não é automático, não é por tempo de banco. Não adianta você ficar sentado no banco esperando completar a idade para se tornar maduro, para você ter direito à herança. Não é assim que funciona. No mundo, você alcança uma idade e a partir de então, daquele momento, daquela data, daquele aniversário, você começa a ser responsável por uma série de coisas. Você começa a ter responsabilidades. Então, no mundo, funciona assim. Você se torna maior e começa a ter responsabilidade. Começa a ser cobrado pelas responsabilidades da sua vida. Se você comete um crime e tem mais de 18 anos, não tem desculpa, você vai responder perante a justiça pelo seu ato. No mundo é assim, completa a maioridade, passa a ser responsável. No reino de Deus é o inverso. No reino de Deus, eu me responsabilizo por algo, eu começo a me comprometer com o reino, eu começo a assumir responsabilidade naquilo que Deus me capacitou para fazer, e quando eu sou provado e aprovado naquilo, eu então sou elevado à condição da maioridade. É assim que funciona no reino de Deus, e é importante entender isso. Sabe por quê? Sabe por que é importante entender isso? Porque nós fazemos parte de um corpo, amém? Nós somos o corpo de Deus aqui na terra. E como corpo de Deus, ele é formado por vários membros. Dentro do corpo de Jesus, cada membro tem uma função. E cada função, ela é responsável por uma área dentro do corpo. E se eu entendo rapidamente qual é a minha função, que membro do corpo eu sou, aonde Deus quer me usar dentro do corpo, e assumo aquelas responsabilidades, eu vou amadurecer e o corpo vai ficar saudável. O corpo de Cristo aqui na terra, ele precisa que você e que eu assumamos as nossas responsabilidades enquanto membro. Um corpo de Cristo que é feito por crianças, ele engatinha. Como que uma criança anda? Engatinhando, devagar. Agora um adulto, como é que um adulto anda? Um adulto anda correndo, se quiser correr, corre. O corpo que é feito de membros adultos anda numa velocidade muito maior, atinge os resultados muito mais rápido. Consegue conquistar o reino de Deus, tomá-lo à força de forma muito mais eficaz. Cada membro responsável por aquilo que Deus entregou. E aí, querido, não adianta você falar para mim que você não pode fazer nada pelo corpo de Cristo. Se você pensa dessa forma, saiba que você está enganado. Não há no corpo um membro inútil.
Não há no corpo de Cristo um membro que não sirva para nada. Não há no corpo de Cristo um membro que não tenha um talento, que não tenha um dom dado pelo próprio Deus. Você tem um talento, você tem um dom que Deus te entregou para servir ao corpo dele. Você tem um dom, você tem um chamado. E quanto mais rápido você entender qual é o seu chamado, qual é o seu dom, o que você faz de melhor, e quanto mais rápido você começar a usar isso em prol do reino, mais rápido você vai atingir a sua maturidade espiritual. E aí sabe o que vem junto com a maturidade espiritual? O acesso à herança. Paulo diz isso, que enquanto você é criança, você se assemelha ao escravo. Então, se você se tornar um adulto, você vai ter acesso à herança de forma mais liberal. Você vai poder lançar a mão das promessas de Deus. E isso faz toda a diferença para a sua vida e para a igreja. Uma igreja onde todos os membros estão sendo ativos naquilo que os dons que Deus, o próprio Pai entregou para cada um, e cada um está ativo naqueles dons, a igreja funciona de forma muito mais eficaz. Sabe por quê, querido? O corpo de Cristo funciona de forma organizada. Tudo tem que ser feito, tudo tem que estar funcionando. E às vezes, você que tem um dom que ainda não despertou dentro do corpo, está adormecido, poderia estar fazendo de forma muito melhor algo que o outro irmão que não tem o dom para aquilo está fazendo, mas muitas vezes acontece dessa forma. O irmão quer amadurecer, quer crescer, se dispõe a fazer algo que que o corpo carece, porque o irmão que veio para o corpo, que era o membro certo para aquela posição, não tomou o seu lugar. E aí um membro fica sobrecarregado e o outro se omite. Então, pode ser que o louvor da igreja não seja de acordo com o que você acha que deveria ser, porque você não se colocou ainda para servir o louvor. Pode ser que a comunicação ainda não esteja da forma que você acha que deveria ser, porque você era a pessoa que Deus levantou para tomar parte dessa área, e você ainda não fez. Então, a diaconia podia ser melhor à sua vista, mas talvez ela não é melhor porque você ainda não se apresentou, porque você era o diácono que Deus levantou aqui na igreja. Então você tem que entender isso, querido. Você tem uma função dentro do corpo. E quanto antes você identificar essa função, mais rápido você vai chegar lá. Mais rápido você vai amadurecer e mais rápido você vai ter direito à herança. Não dá mais para ser uma igreja de infância, uma igreja de criancinha. Uma igreja de pessoas que não têm compromisso com o reino, uma igreja de membros preguiçosos, membros omissos. Nós estamos em 2021, ano onde Deus disse que é ano de aprender. Pense você, reflita você, o que você faz de melhor. Às vezes você vai me falar assim, eu não tenho dom de tocar nem cantar. Nem no banheiro eu canto bem. E olha que o banheiro tem uma acústica excelente. Qualquer um canta bem no banheiro. Mas às vezes você nem no banheiro canta bem. Então, querido, não foi para o louvor que Deus te chamou. Foi para outra coisa. Alguma coisa bem você sabe fazer. Pense aí no seu dia a dia. O que você gosta? O que te dá prazer? Geralmente, o nosso dom nos traz prazer. Geralmente, a gente faz com gozo, com alegria, aquilo que está relacionado ao dom que Deus nos deu. Então, se você gosta de tocar um instrumento, saiba que isso aí é um dom que Deus te deu. Se você tem prazer em falar em público, saiba que Deus te deu esse dom. Se você gosta de servir,
Se você se sente bem servindo, saiba que isso é um dom que Deus te deu. Se apresente à diaconia. Se você gosta de cuidar de vidas, né? Se você gosta de pessoas, de relacionamento, saiba que isso é um dom. Se apresente ao ministério de consolidação. Se você gosta de criança, seus olhos brilham quando chegam perto de uma criança, você tem isso queimando no seu coração, isso é um dom que Deus te deu. Se apresente à Rede Kids. Tem serviço para você no corpo de Cristo, tem atividades para você, tem coisas aqui dentro desse corpo que só você pode fazer. Tem coisas dentro do corpo de Cristo que é para você fazer, querido. Cristo separou para você fazer. É a sua parte do reino. Enquanto você não assumir essa posição, você vai ser uma criança, você não vai amadurecer. E aí, quando você não amadurece, você não tem direito à herança. Você vai viver uma vida de sustento, não uma vida de prosperidade. E eu tenho certeza que se você está nesse corpo, né, a IPV é uma igreja que pensa assim. Nós vivemos aqui neste mundo, querido, com um chamado de prosperidade, com a promessa de vida abundante. Nós não podemos abrir mão disto. Nós vamos para o céu? Nós vamos para o céu, mas nós temos direito de viver nesse tempo, aqui nesta terra, uma vida de paz, de alegria e de justiça. Porque essa vida de paz, alegria e justiça já foi conquistada por Jesus na cruz, para você e para mim. Então a IPV tem essa visão. Todos nós temos direito em viver o reino de Deus nessa terra, neste tempo. Todos nós temos direitos de alcançar as promessas, e para isso acontecer, é preciso amadurecer. Qual é o seu chamado? Qual é o seu dom? Eu te pergunto nessa noite, onde está o talento que Deus te deu? Para que ele serve? Não deixe esse talento adormecido, não enterre o seu talento. Jesus contou certa vez a parábola dos talentos, que o Senhor entregou uma quantidade de talentos para cada servo, e aquele servo que multiplicou os talentos, foi levado ao gozo do seu Senhor, e recebeu mais, e aquele servo que escondeu o talento, enterrou, ele perdeu o que tinha, e ainda foi lançado no lago de enxofre e de fogo, onde há ranger de dentes e gritos e sofrimento. Então você não pode enterrar o seu talento, você não pode esconder o seu talento. O corpo de Cristo ceia por aquilo que você faz bem. Então se posicione, se comprometa. Não existe membro que não seja útil para o corpo. Todos os membros são úteis para o corpo. Se Deus te trouxe para esse corpo, para essa igreja, é porque tem algo em você que esse corpo precisa. É você descobrir. E geralmente, eu repito, é algo que te dá prazer em fazer. O seu talento nunca vai te deixar triste. Quando você exerce aquilo, o dom que Deus te entregou, você sente prazer. Porque é algo que vem de Deus, querido. E Deus não vai trazer sofrimento. O que vem de Deus não traz sofrimento. O que vem de Deus traz gozo. Então descubra, procure, coloque o seu talento para fora, coloque o seu dom para fora e comece a exercer. Se apresente ao reino do seu Pai, para que você possa receber o título de maioridade, de se tornar maior no reino de Deus, e aí você vai ter acesso à herança, aí você vai poder prosperar, aí você pode deixar aquela vida de sustento, de ser apenas sustentado, para uma vida de promessas de prosperidade. E aí, querido, vou explicar para que eu não seja mal entendido, não tem nada a ver prosperidade com
com quantidade de dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Prosperidade é ausência de necessidade. Prosperidade é plenitude de vida. Você vai viver sua vida plena e íntegra quando você estiver fazendo aquilo que Deus te projetou para fazer. Quando você estiver no lugar que Deus separou para você. Quando você estiver exercendo a sua função dentro do corpo. Você vai ser extremamente feliz. Você vai ser extremamente abençoado, extremamente próspero. Você vai sentir uma paz que não tem explicação. Você vai sentir uma alegria que não acaba. Que não é uma alegria feita de momentos. É uma alegria na essência, uma alegria que nasce no seu espírito, que não tem a ver com os prazeres da carne. É uma alegria sem explicação, porque você está no lugar que Deus te projetou para assumir. Você está no centro da vontade de Deus. Você está vivendo o reino de Deus na sua vida. E para isso acontecer, é necessário que você se torne maior. Para estar junto no corpo, fazendo o que Deus te mandou fazer, é preciso a sua decisão. Da mesma forma que você um dia decidiu aceitar Jesus, confessou Ele como seu Senhor e Salvador, é preciso que você se apresente ao corpo dele, assuma a sua parcela de responsabilidade, se torne maior. E nós temos responsabilidades como pai. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, nos versículos 15 e 16, você vai ver um dos mandamentos de Cristo para nós, uma das responsabilidades que todo crente tem. Está lá escrito lá, ó, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. É ou não é? Está na sua Bíblia isso? Na minha está. Então essa responsabilidade é de todo crente, é de todo aquele que se diz discípulo de Cristo. E você é discípulo de Cristo? Eu sou discípulo de Cristo. Não é assim que eu sou chamado de cristão? Cristão é aquele que é o Cristo pequenininho, é o mini Cristo. Eu sou um copiador de Cristo. Eu sou um imitador de Cristo. E Cristo foi, enquanto esteve na terra, por todo o mundo e pregou o Evangelho. Todo o mundo, eu falo, toda a região onde ele estava ali, pregou o Evangelho. E deixou essa ordenança, deixou essa responsabilidade para todos nós. Então, não adianta você me dizer que você não tem nenhuma tarefa no reino. Tem, pelo menos essa você tem. Pregar o Evangelho de Cristo, anunciar o reino de Deus. Esta é uma responsabilidade universal de todo cristão. E enquanto você não assumir essa tarefa, e não assumir as outras que estão ligadas ao seu dom, ao seu talento, você não vai deixar de ser criança. E enquanto você não deixar de ser criança, você não vai acessar a prosperidade que a palavra te prometeu. Você vai viver uma vida sendo sustentado. E eu creio que você não está aqui só pelo básico. O povo não queria só o maná, o básico, o sustento. O povo queria chegar na terra prometida. E eu tenho certeza que você também quer chegar na sua promessa. Que você também tem a fé e acredita que Deus tem uma promessa para a sua vida. Mas para você chegar lá, você tem que amadurecer. Você tem que se tornar maior. Você tem que assumir a sua posição dentro do corpo. Nós temos ministério de louvor, nós temos diaconia, nós temos células que você pode se habilitar a ser um líder de célula, nós temos rede kids, nós temos a rede de jovens, nós temos rede de homens, a rede de mulheres, a rede de empresários, todos esses braços, todos esses ministérios, todas essas redes precisam de membros para funcionar. E às vezes você tem aí o dom para exercer
alguma atividade dessas redes, e você está aí, sentado numa cadeira, numa igreja, vindo aos domingos e recebendo apenas o sustento do Pai, enquanto você poderia estar prosperando e ajudando o corpo a prosperar, ajudando o corpo de Cristo a avançar. O seu compromisso é com esse corpo. Você é membro do corpo. Se o corpo estiver saudável, todos os membros vão estar saudáveis. Mas para o corpo ser saudável, todos os membros também têm que estar atuando e fazendo a sua função. Então, procure descobrir qual é a sua função no reino. Procure a sua maioridade. Qual é o seu lugar nesse corpo? Não fique procurando de forma abstrata. Pense de forma objetiva. Você está nessa igreja, foi Deus que te trouxe para cá. Você crê nisso? Você crê que a vontade de Deus te atraiu para esse corpo? E que você é um membro deste corpo? E que esse corpo precisa de você? Porque essa é a verdade. Você tem que crer nisso. Se você entende isso dessa forma, você vai começar a entender o que eu estou falando. Você vai entender a importância do que eu estou dizendo. Porque se você é um membro desse corpo, esse corpo tem necessidade de você. Tem algo em você que é necessário ter dentro desse corpo. E você tem que pôr isso para fora. Você tem que exercitar isso. Não pode mais, querido, não é tempo mais de uma igreja de membros crianças. Nós estamos nos últimos tempos da igreja aqui na terra. Deus está despejando sobre a igreja a revelação da sua palavra, a revelação da sua vontade. Deus está mostrando o caminho, o Espírito Santo está guiando o povo dele. Porque Jesus está vindo buscar a noiva. E a noiva de Cristo não pode ser uma criança. Cristo não vai vir buscar uma noiva criança. Cristo não vai casar com a criança. Criança nem pode casar, querido. Criança nem pode casar. Tem uma idade para casar. E se nós que somos o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, não estivermos maduros, quando o noivo chegar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar para trás. Nós não vamos entrar nas bodas do Cordeiro. Nós vamos ficar, porque uma criança não pode casar. E se você não assume o seu lugar, não busca amadurecer, se você se contenta em ser uma criança, espiritualmente falando, saiba que você está assumindo o risco de que quando o cordeiro vir, quando o noivo chegar, ele vai olhar para você e ver uma criança e não casar contigo, não te levar para as bodas dele. Então, olha a importância de buscar o amadurecimento, olha a necessidade para você e para mim, que somos corpo de Cristo, de nos levar, todos nós, a esse lugar de sermos maduros espiritualmente. Cristo está à porta, querido. Nós somos as noivas. Nós não podemos ser pegos de surpresa, despreparados. As noivas lá na parábola, as imprudentes foram pegas despreparadas. E aí o noivo veio e não as levou. Nós estamos recebendo direção, nós estamos recebendo a palavra, nós estamos sendo municiados para chegar lá. Então você não tem desculpa para dizer a Deus: ah, Senhor, mas ninguém me pediu, ninguém me ofereceu, ninguém abriu uma porta. Não tem desculpa. Você está sendo ministrado, você está sendo ensinado, você está sendo convocado. Assuma o seu lugar. Não espere, não espere. Jesus está voltando e a noiva criança não vai casar com o noivo. Se a noiva for uma criança, o noivo não vai recebê-la.
É preciso uma noiva madura, uma noiva adulta, uma noiva que sabe a sua responsabilidade, uma noiva comprometida com aquilo que Deus espera da noiva. E para que isso aconteça, para que essa igreja se torne a noiva que Cristo espera buscar, precisa de você e de mim, de todos os membros comprometidos, fazendo aquilo que Deus mandou fazer, exercendo e exercitando o dom que Deus te deu. Deus te deu o dom e Ele espera que você o use. Deus te entregou um talento e Deus espera que você multiplique esse talento. Se você chegar no grande dia do Senhor, desenterrar o seu talento e entregar ao seu Deus o talento que Ele te entregou, da mesma forma que Ele te deu, do mesmo tamanhozinho, na mesma quantidade, você não será bem recebido, querido. Deus não espera isso de você. Deus quer que você pegue o talento que Ele te deu e multiplique. Multiplique. E só tem uma forma de multiplicar o seu talento. Só tem uma forma, usando ele em prol do reino. Usando ele em prol do reino. Você quer ser chamado servo bom e fiel? Use seu talento em prol do reino. Não esconda, não enterre, não se contente com o banco da igreja. O banco da igreja, os anos que você passa sentado no banco da igreja, não vão fazer muita diferença na sua vida. O que vai fazer diferença na sua vida é o tempo que você passar de pé servindo ao corpo. É isso que vai fazer diferença para você. É isso que vai te habilitar a lançar a mão da herança de Deus. Assumir o seu lugar no corpo de Cristo aqui na terra. No corpo onde Ele te colocou, onde Ele te inseriu. Então não são os anos sentados no banco que vão fazer diferença na sua vida. É os anos que você tiver de pé servindo. Comece a servir hoje. Não espere amanhã. Não deixe para depois. Não deixe para fevereiro, né? No Brasil a sociedade tem o ditado popular, né? Que tudo começa depois do carnaval. Não. O nosso ano de 2021 começou no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro, Deus já tinha bênçãos para te entregar para esse ano. Dia 1º de janeiro, Deus já estava contando com você para ser um membro eficaz, um membro fiel no corpo dele. Deus já estava contando com você para levar o evangelho dele para outra vida, para apresentar o reino dele. Nós não podemos esperar para fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. É a todo tempo e é a toda hora. É a tempo e a fora de tempo. Temos que exercitar os nossos dons. Temos que exercitar os nossos talentos. Temos que nos comprometer com o reino dele, para que a gente possa, como filhos, receber a herança, receber as promessas e prosperar e viver a vida que Jesus anunciou, a vida do reino de Deus, um reino de paz, um reino de alegria e um reino de justiça. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus que se você ainda não tem, querido, nada claro na sua mente, se você ainda não se descobriu dentro do corpo, ora a Deus aí agora, peça ao Espírito Santo para revelar a você, qual parte do corpo dele você é, qual membro você é, aonde ele te quer em algum lugar, querido. Se ele te trouxe para essa igreja, é porque nessa igreja tem um lugar para você, e é um lugar que é só seu, não é mais de ninguém. Ninguém pode assumir, só você. É preparado e exclusivo para você, é feito sob a sua medida. Então ore a Deus, peça ao Espírito Santo, gere no meu coração, revele a mim aonde o Senhor me quer dentro desse corpo, para que função o Senhor me trouxe para esse lugar, para fazer qual função. Peça a Deus, Ele vai te mostrar.
E se você já sabe qual que é, não perca tempo, querido. Se apresente. Levante a mão, fala: eu estou aqui, ó, eu que vim, é para isso que Deus me levantou, eu estou aqui apto a fazer. Se apresente à liderança da igreja. Estamos esperando você, o reino de Deus espera por você, para que você assuma o seu lugar. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós te louvamos novamente, Senhor, te adoramos pela sua palavra, pelo seu ensinamento, Deus, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, Pai, Espírito Santo de Deus, Deus, revele a teus filhos, Pai, a cada um aqui, aqueles que ainda não estão entendidos, Pai, desta palavra, ainda não se encontraram no seu corpo, Senhor, dê a eles a direção, mostre a eles os dons que o Senhor já entregou, os talentos que eles que estão escondidos, Pai, Deus, traz a memória, em nome de Jesus, e aqueles, Deus, que já se entenderam, já se encontraram dentro do corpo, Deus, Pai, sele agora o compromisso que eles estão fazendo, Pai, de assumir o lugar, de assumir a posição, de assumir o compromisso, Deus, com o teu reino, e assim, Pai, assim faça cumprir a tua palavra, Deus, amadureça a tua igreja, que todos possam ser maduros espiritualmente, que possam deixar de ser crianças, Senhor, e assumir, Pai, o lugar que o Senhor tem para eles, para que eles possam viver as tuas promessas, Senhor, a vida que o Senhor prometeu, para que eles possam gozar da herança que o Senhor separou para cada um, e receber as parcelas que tem direito, Deus, em nome de Jesus, Deus, que cada um possa alcançar aquela vida que Jesus conquistou na cruz, a vida de paz, a vida de alegria, a vida de justiça, a prosperidade, a vida abundante, Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a igreja, para que viva cada um de acordo com a tua palavra, Senhor, cumprindo o teu chamado, Deus, nós somos uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja atuante, e que os membros dessa igreja assim também sejam, Senhor, entendam o seu lugar, e assumam o compromisso, assuma a sua posição, para que a glória de Deus seja refletida na vida de cada um de nós, para que o seu reino seja edificado, para que sua palavra seja levada a todos, e que todos possam ver, Senhor, nos teus filhos, o reflexo do teu reino, em nome de Jesus,